Boa tarde a todos, pessoal. Bem-vindo ao curso de Introdução ao Reaproveitamento de Águas Industriais. Eu sou o autor do curso, sou o professor Edson Cordeiro do Vale, do Departamento de Engenharia Química da URGS. A montagem e organização dos vídeos do curso e demais materiais conta com a ajuda do bolsista Enzo Morsolin Cavalli. Então, essa é uma primeira aula, uma aula introdutória que fala sobre a questão de minimização do uso de água e as técnicas existentes para realizar tais tarefas. Então, para maximizar o aproveitamento dessa aula, antes da gente entrar no conteúdo em si, falar um pouco para essa aula para quem se destina, né? Os estudantes, né, de Engenharia Agroindustrial Agroquímica, né, que fazem disciplinas de Processos Agroquímicos 2, profissionais da área também que têm interesse pelo tema de reaproveitamento de água, certo? Profissionais que já conhecem o tema, já têm lido, já têm um pouco mais de interesse sobre o tema, poderiam pular essa aula e ir para a aula seguinte, onde se fala da metodologia para reaproveitamento de água em si. Então, para quem está começando, para profissionais, estudantes que estão começando, a gente sugere assistir essa aula. Como é sugerido assistir essa aula, né? Visto que essa é uma aula sem professor, né? Então é interessante que tenha, que o aluno vai usando ferramentas para melhorar o seu aproveitamento do conteúdo que vai ser visto. Então é interessante que vocês que estejam assistindo tenham um caderno de notas, né? E que vão pausando o vídeo de tempos em tempos para ir fazendo anotações importantes e usar esse vídeo como se fosse uma aula normal, né? No final dessa aula, uma sugestão que é dada também, que ajuda a melhorar o aproveitamento do conteúdo, a memorização, é elaborar um resumo frente e verso com uma página de caderno, né? Então, baseado no que foi anotado em aula, e baseado no que foi visto, faz um resuminho, deixa armazenado aí com o conteúdo dessa aula, certo? Uma página de frente e verso, onde os principais tópicos são feitos, né? Então, é interessante distinguir, então, as notas de aula e o resumo. O resumo a gente faz depois no final da aula, consultando as notas de aula, né, do caderno. Então, esse resumo, né, pode ser feito de forma individual, né, ou é interessante também, se a gente estiver assistindo essa aula com mais de um colega, com mais pessoas junto, é possível também fazer esse resumo em conjunto, ou seja, discutindo as ideias e levantando as questões. Algumas questões interessantes. No final dessa apresentação, tem alguns temas, né, que são os objetivos da aula. Então, a gente revê os objetivos, e esses objetivos vocês têm que ter a capacidade de responder eles, de ter aprendido eles durante a aula, e é uma boa base para vocês elaborarem esse resumo, ou individual, ou de forma coletiva. Então, hoje a primeira aula sobre reaproveitamento de água de processos industriais, né, segunda área da disciplina de Processos Agroquímicos 2. Então, quais são os objetivos dessa aula, né? Então, a gente vai ver hoje, como eu falei anteriormente, reaproveitamento de água de processos, uma parte introdutória. Então, objetivos dessa aula, o que a gente vai ver hoje? Vamos falar sobre a importância da água na indústria, né? Rever esses conceitos, por que reaproveitar a água, os conceitos ligados a reaproveitamento da água, né? Reuso, regeneração, reciclo, tratamento distribuído, potenciais de economia com técnicas de reaproveitamento, né? Quanto eu economizo e quanto tempo leva para se pagar esses projetos, técnicas matemáticas para o reaproveitamento de águas industriais e vantagens e desvantagens com a aplicação das técnicas vistas. Então, começando então a aula, a gente vai falar sobre como a água é usada em processos industriais. Então, geralmente em processos industriais, onde se usa grandes volumes de água, é mais ou menos nesse sentido que se faz o uso da água. Então, primeiro eu tenho uma captação, que é no manancial, que vai ser uma lagoa, um lago, um rio, né? E essa captação é bombeada, né? Então a água bruta que vem do rio, ela é bastante suja, ela é bastante turva e não tem condições de ser usada diretamente em processos industriais. O processo está aqui, né? Então ela precisa passar por diversos tratamentos para deixar essa água pura o suficiente para ser usada em processos industriais. Então geralmente eu vou fazer uma decantação dessa água, onde eu adiciono produtos químicos aqui que vão facilitar a precipitação desse material em suspensão.
eu bombeio isso, né, para alguns tanques em seguida para que vai fazer clarificação. Eu tenho mais bombas que vão fazer a remoção desse material que precipitou aqui. Essas bombas também eu posso exigir, além desse material seja clarificado, seja filtrado para ter uma pureza melhor. Aqui também, depois da filtragem, pode ter vários outros processos, como o processo de membrana, processo de resina ultraquiônica para tirar íons que podem prejudicar o processo. Então aqui podem ter nessa fase aqui pode ter outros processos alternativos. E daí a água chega no nosso processo, né? Eu vou usar a água nesse meu processo aqui. E pode acontecer que durante essa etapa, aqui a água vai receber uma carga de poluente, vai ficar poluída. E após isso, eu não posso usar essa água. Quando eu for descartar de volta para o corpo receptor onde eu captei, eu tenho que fazer um tratamento, porque o órgão ambiental geralmente não permite que eu largue a água poluída com contaminantes puramente no manancial. Então vou ter que gastar mais produtos químicos, mais energia elétrica, vai gerar mais sólidos de suspensão, que geralmente aqui tem um material biológico envolvido para eu conseguir degradar esse material aqui, esses efluentes, né? E depois eu descarto geralmente nos corpos receptores. Então, geralmente é assim que a água é usada nas indústrias. Claro que esses processos aqui que nós vimos podem variar de processo para processo, que geralmente não é um equipamento só, são vários. E todo esse processo de tratamento aqui também varia conforme a qualidade que o nosso processo exige, certo? Então, o objetivo, né, de fazer o reuso da água é estudar esse cara aqui. Não é estudar antes a captação da água, nem depois. É estudar o processo e formas de, ao invés de descartar essa água aqui, reaproveitar entre os diversos equipamentos que constituem nosso processo. Aqui eu estou representando um processo por um equipamento só, mas na verdade o nosso processo é composto por vários equipamentos, né? Então eu fiz só uma representação simplificada aqui. Certo? Então, a gente vai estudar de que forma, né, essa água dentro do processo pode ser reaproveitada antes de ser descartada para os corpos receptores. Cada vez que eu diminuo o descarte de água, necessariamente eu vou, para fechar o balanço de massa, né, o que entra igual ao que sai, necessariamente eu vou ter que ter uma redução na captação de água também. Então isso vai trazer bastante vantagem, a gente vai ver mais na frente. Então, dentro desses processos, né, dentro desses equipamentos aqui que nós vimos, como a água é usada, em que etapas que ela é usada? Então, como eu falei, são várias fontes de uso de equipamentos que estão aqui dentro, tá? Então, aqui está só de forma simplificada. Então, quais são os processos que usam água? Por exemplo, torres de resfriamento, né? Então, vamos ver um por um. A torre de resfriamento é uma operação unitária que ela resfria a água à custa de transferência de massa. Então, eu perco a água, né? Eu tenho que repor essa água. Né? E devido também ao ciclo de concentração de sais minerais que vem da água que entra, ou seja, eu chego água na torre com certa concentração, embora bem baixa, de sais minerais, eu evaporo água pura, né? Então esses minerais tendem a se concentrar. Além de tudo, tem toda a corrosão das linhas, das tubulações, que também tendem a concentrar sais minerais nessa água. Então, de tempos em tempos, a água tem que ser eliminada, purgada, né? E tu tem que colocar uma água fresca. Então, uma torre de resfriamento, além de descartar água, né, ela precisa gerar efluente, ela precisa repor essa água que evapora. E essa água que é descartada. Caldeiras também, né? Então, as caldeiras, elas trabalham geralmente em condições bem adversas, né, com alta temperatura e pressão, que favorece diversas reações químicas de corrosão. Então, no processo também a gente tem algumas perdas de vapor, né? Em muitos processos a gente tem que ter purgas de vapor, retiradas de vapor, né, para retirar condensados. Então, de tempos em tempos, a tendência é que essa água comece a se concentrar em sais minerais e a gente tenha que descartar uma parte dela e repor água de novo. Lavagens, né, para lavar equipamento, principalmente indústria de alimentos, que precisa de uma asepsia bem grande, tanto faz procedimentos de limpeza com soda, com soluções de soda, água e outras substâncias para manter os equipamentos limpos, para evitar a contaminação. Consumo humano, né, dentro da própria indústria, né, então tu tem pessoas trabalhando ali que vão precisar
usar água, né? Lubrificação de máquinas, né? Alguns sistemas de corte, alguns são feitos com óleos, outros com água, né? Como matéria-prima, ou seja, não como um insumo auxiliar do processo, mas diretamente como matéria-prima. Então, por exemplo, vou fazer uma cerveja, tem que botar água, né, para fazer o malte, né? Por exemplo, algumas fábricas de refrigerante recebem o xarope pronto, né? Então usa água para fazer a diluição, né? E vender esse xarope, né? Ou na própria algumas reações químicas que usam meio aquoso, né? Ou tu pega um material cristalizado, tu dilui ele e vai fazer uma reação química. Também é usado em transporte pneumático, né? Por exemplo, eu tenho um composto que precisa ser transportado de um meio ao outro. Se ele for de muito denso, a massa específica muito elevada, pode ser que seja necessário eu usar um meio mais denso, com maior massa específica, para conseguir arrastar, né, esse material, por exemplo, um minério, por exemplo, né, que precisa ser um minério que foi moído, precisa ser deslocado de um ponto ao outro. Muitas vezes é usado água para fazer isso, né? Certo? Polietileno também em indústrias de processo, né? O polietileno pelletizado é transportado de silos através de processos com água. E alguns processos de separação, né? Tu vai fazer usando água para extrair, né? Como um solvente para fazer a extração, né? Certo? Então a gente tem diversas fontes de uso de água aqui na indústria.